Começamos na quarta-feira passada a nossa aventura, nossa jornada dentro do livro do Apocalipse. Quantos já tinham estudado o Apocalipse aqui pelo menos uma vez? Estudado, né? Diz que a diferença entre ler e estudar é que você estuda, você pega uma caneta ou um lápis e um papel para fazer as anotações, né? Já estudou? Quantos já estudaram? Sentou na mesa, que bênção. Já estudou em casa, muito bem. Talvez para muitos este seja o primeiro contato com o livro do Apocalipse, e eu não fico admirado, tá? Não preciso ficar com vergonha disso, porque para muitos de nós o Apocalipse é ainda um livro a ser descoberto. Nós temos um pouco de receio, temos medo de não compreender. Existem algumas barreiras. Alguns acham que esse livro é um livro que trata de tragédias, e é um livro que tem coisas relativas apenas ao fim, mas não é bem assim. O livro do Apocalipse não é bem isso. Nós vimos na primeiro estudo nosso, a nossa ideia no primeiro encontro, no primeiro estudo, foi exatamente tirar essas barreiras, esses bloqueios, e começarmos, então, a estudar o livro do Apocalipse, e percebendo que, como todos os outros livros da Bíblia, esse é um livro bastante prático para a nossa vida. Tem mensagens tão importantes para a nossa vida. E nós estamos, de cada estudo, extraindo pelo menos um princípio que se aplica à nossa vida em todos os aspectos. Um princípio que, uma vez colocado em prática, ele vai nos levar a uma vida cristã mais abençoada, uma vida cristã mais vitoriosa. Eu sei que os irmãos são mais que vencedores, mas às vezes a gente se sente assim, meio desanimado na caminhada por causa dos problemas. E o livro do Apocalipse é um livro, sobretudo, de encorajamento, de consolo. E nós vamos aprender como o nosso Senhor Jesus Cristo consola, abençoa, exorta e cuida de uma maneira especial da sua igreja, como Ele cuida da sua vida. Eu sei que você já aprendeu isso na Bíblia, em diversos textos bíblicos, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho certeza de que em nenhum outro lugar da Bíblia você vai aprender mais sobre o cuidado de Deus do que no Apocalipse. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai aprender mais sobre o cuidado de Deus com você e com a sua igreja do que no Apocalipse. É maravilhoso o estudo desse livro. Eu não me canso de estudar, de ser edificado por ele. E eu gosto de, pelo menos uma vez por ano, na igreja, estudar esse livro com a igreja. Então, ano que vem, nós estudamos ele de novo, para não esquecer, para a gente aprender cada vez mais com profundidade. O nosso estudo hoje começa no capítulo 1, versículo 9, e vamos até o versículo 20. Capítulo 1, versículo 9, e vamos até o versículo 20. Se vocês tiverem o trabalho de ligar aqui para a igreja e dar o e-mail de vocês para a secretária da igreja, eu posso mandar para você por e-mail depois o estudo. Tá? Só peço a você que tem o capricho de ligar aqui e dar o e-mail, o seu nome e o e-mail, que eu mando para você depois. Não vai dar para você anotar tudo. Tá? Então, para você ficar com os slides, talvez não ajude muito você, porque os slides não trazem toda a explicação, é apenas para ajudar a memorizar. Então, eu mando para você depois, sem nenhum problema. Tá certo?
Quem não gosta do e-mail, não usa o e-mail, deixa o nome que eu posso tentar reproduzir também para você. Né, seu Mário? O seu Mário já está na lista aqui. Tem gente que não gosta desse negócio do e-mail. Esse negócio, não sei se veio para ajudar, para atrapalhar também. Mas veio para ajudar, é claro. Mas quem quiser também, só dá o nome que depois eu trago para vocês. Vamos ler o trecho da palavra com bastante atenção. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto. E hoje à tarde, lendo mais algumas vezes esse texto, eu descobri coisas que eu ainda não havia percebido. Então, quanto mais você ler esse texto, mais você vai aprender. Então, eu pedi a vocês na quarta-feira, leiam durante a semana. Então, terminando hoje, continue lendo. Fez uma leitura do Apocalipse todo, volta lá no primeiro capítulo, leia novamente. Quantas vezes você puder, leia. Amém? Sei que você está estudando a Bíblia na sua casa, então, deixe de estudar as outras coisas e concentre-se só no Apocalipse para você aproveitar mais. Então, leia muitas vezes, quantas vezes você puder. Vamos lá, acompanhando a leitura. Versículo 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, que depois nós vamos fazer a exposição do texto todo. O tema desse capítulo: a visão de Jesus glorificado. Esse é o tema, esse é o assunto que domina todo o capítulo de Apocalipse, do verso 9 ao verso 20. Qual é o princípio que nós vamos enfatizar durante todo o nosso estudo? A união com o Cristo ressurreto é a base para uma vida vitoriosa. Vamos falar juntos? A união. Mais uma vez. A união com o Cristo ressurreto é a base para uma vida vitoriosa. Amém. Vamos em frente, então. Qual é o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero chamar a sua atenção? No versículo 9, começa apresentando o escritor do Apocalipse. Apresenta o escritor
com mais detalhes. Veja aí o que o texto diz no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Quem é que está escrevendo esse livro? Quem é que está escrevendo esse livro? Quem é o homem que está sendo usado por Deus para escrever esse livro? Um homem que tem comunhão e intimidade com os seus irmãos. João, o apóstolo João, que se autodenomina, que se apresenta como irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Quem é esse João? É o apóstolo? Sim, é o apóstolo João, o autor do Evangelho. Muitos anos depois agora, esse homem está exilado numa ilha chamada Patmos. E está tendo o privilégio que nenhum outro escritor dos evangelhos e nem da Bíblia teve. Um homem que, sem dúvida nenhuma, poderia aqui estar apresentando as suas credenciais como apóstolo e como alguém que recebeu o altíssimo privilégio de ter essa visão que nós vamos ver da agora para frente no livro do Apocalipse. Mas ao invés de apresentar essas credenciais, que eram justas, que eram honrosas, de uma maneira muito simples, esse homem se apresenta como sendo o quê? Irmão e companheiro. Ele não diz aqui, eu, o apóstolo, aquele que caminhei com Jesus, aquele que sofri perseguições, aquele que fui fiel, aquele que vi Jesus Cristo morto e ressurreto. Não, eu sou o João, seu irmão, aquele que participa com você das tribulações, do reino e da perseverança. Há 3 palavras aqui importantes que João destaca para nós. Tribulação. Tribulação, essa palavra vai aparecer no Apocalipse outras vezes. A ênfase aqui de João é que nós, como irmãos, somos também parceiros e companheiros nas horas mais difíceis. Tribulação, o povo de Deus precisa estar consciente de que o fato de sermos cristãos não nos isenta de tribulações. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito claro ao ensinar os seus discípulos que nós, nesse mundo, seríamos atribulados, sofreríamos aflições. Então, João está aqui como que reforçando que a tribulação faz parte da vida dos cristãos. E ele era companheiro da igreja também nessas horas de tribulação. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. A perseguição ou a tribulação vem na nossa vida também como resultado da nossa fidelidade a Deus. Companheiro na tribulação, companheiro no reino. O que é o reino? O reino é a igreja? Não, o reino é maior do que a igreja. O reino é o domínio de Deus sobre todas as coisas. A igreja está dentro do reino de Deus. João é companheiro também nesse reino, nesse domínio que Deus exerce sobre nós que somos seus filhos. João é companheiro também na perseverança. Essa é outra palavra-chave do Apocalipse. Você vai ver em todos os estudos que essa é uma palavra que se destaca.
essa é uma mensagem que se destaca. Perseverança. O que é perseverança? É você começar e ir até o fim. Na Bíblia Sagrada, nós temos vários exemplos de perseverança. Você pega Hebreus capítulo 11, você vai ver os heróis da fé. São também homens e mulheres que perseveraram, e por isso são heróis da fé. O herói da fé é um perseverante. O herói da fé é aquele que persevera. O vitorioso é aquele que persiste, que não desiste diante das dificuldades. É aquele que começou em Cristo e que continua em Cristo até o final. Eu disse no estudo anterior que a igreja de Jesus nesses dias está sofrendo dura perseguição. Dura, severa perseguição. Perseguição física. Todos os imperadores aqui, um após outro, eles perseguiram duramente a igreja. Quando João escreve, recebe essa profecia ou a revelação de Jesus aqui no Apocalipse, ele está exilado na ilha de Patmos por causa do quê? Da perseguição. Diz-nos o texto aí, por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho, não é isso? Por causa da palavra de Deus e do testemunho. João está aqui exilado, é porque foi fiel. Ele está passando por tribulações, é porque foi fiel. Mas ele está dizendo assim, eu não desisto. E essa é a mensagem que João quer transmitir inicialmente a todos os leitores. Nós nos identificamos na tribulação. Como vocês, eu também sofro. Estou sofrendo, estou aqui por causa disto, por causa das tribulações que adviram da minha fidelidade. Mas eu persevero. Eu não abandonei Jesus. Essa é uma palavra-chave, é uma virtude-chave. Os evangelhos têm muitos exemplos. Eu particularmente gosto do exemplo de Jairo. Não sei quantas vezes eu já falei sobre perseverança no exemplo de Jairo. Foi um homem que se converteu, foi até Jesus por causa da enfermidade da sua filha, e no meio do caminho em que Jesus vai até a sua casa, atendendo um apelo de Jairo, no meio do caminho a sua filha morre, os seus amigos dizem para ele, desista de seguir a Jesus, Jairo, sua filha morreu. Mas a Bíblia diz que Jairo não atendeu às palavras dos seus amigos, antes atendeu a Jesus e foi até o fim. E porque foi até o fim, ele viu a ressurreição da sua filha. Que bênção, que exemplo de perseverança. Nós temos tantos outros, mas eu gosto particularmente deste e queria lembrar a você desse exemplo de um homem que perseverou, mesmo depois que tudo estava perdido, ele continuou fiel a Deus e teve sua recompensa. Amém? O texto diz no versículo 10, acerca das circunstâncias em que João recebe essa visão. Que circunstâncias João recebe essa visão? Diz-nos o texto aí, que ele estava na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, para os irmãos terem uma ideia, era uma colônia penal romana, e para lá eram levados prisioneiros políticos, e eles eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha. Era uma ilha vulcânica, e também eles eram obrigados a se vestirem de trapos. Essa ilha ficava no mar Egeu, 16 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Então João está ali exilado. Diz-nos o texto aí que João achou-se em espírito nessa ilha. Achou-se em espírito nessa ilha. Diz mais o texto de que, em espírito, ele ouviu por trás dele uma grande voz, como voz de trombeta.
O que significa isso? Ouviu uma grande voz como voz de trombeta. O que significa isso? Primeiramente, é interessante você observar que essa voz veio por trás dele. Não foi por acaso que isso aqui está registrado. Para que não houvesse confusão, para que ele não misturasse com outras vozes, essa voz veio de um lugar diferente. Ela foi única, veio de trás. E também foi uma voz única, foi uma voz da qual ele não tinha como se esquivar, porque era voz como de trombeta. A trombeta, ela tem um sonido que mostra intensidade, que mostra prontidão. O povo judeu, principalmente, conforme a gente que aprende no Velho Testamento, estava acostumado ao som da trombeta. Ao som da trombeta, ele se colocava em prontidão para a guerra. Ao som das trombetas, inaugurava-se uma nova era. Ao som da trombeta, ou o som da trombeta era inconfundível. Quando a trombeta tocava, o povo sabia exatamente o que era. Então é por isso que João associa aquela voz com o som de uma trombeta. Talvez isso para nós não tenha muito sentido hoje, porque nós não estamos acostumados com trombetas. Mas o povo de Deus estava acostumado. Ao som de trombetas, esse povo foi comandado, foi dirigido para tantas batalhas e obteve tantas batalhas. Então, a figura que veio à mente de João, quando ele ouviu aquela voz, era como se fosse o som de uma trombeta. A voz foi impactante e colocou João alerta. Ele estava em espírito, mas a partir do momento que ele ouve aquela voz, ele se coloca em prontidão e alerta. Ele percebe que aquela voz era diferente de qualquer outra voz. E o que essa voz diz a ele? O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. João, em primeiro lugar, o que você vê? Em segundo lugar, você agora escreve, para que não tenha erro, para que seja exato, e envia às 7 igrejas. 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Se eram tantas outras igrejas. Existiam essas igrejas? Sim, existia uma igreja em Éfeso, existia uma igreja em Esmirna, existia uma igreja em Pérgamo, mas existiam tantas outras igrejas que não foram mencionadas aqui. Então, por que essas 7 igrejas? Para representar a totalidade de todas as igrejas, não só nos dias de João, mas em todos os tempos, em todas as épocas. Então, carta às 7 igrejas, elas são cartas específicas às igrejas, mas também são cartas para as igrejas em todos os tempos. Então, o que João aqui estava vendo e deveria escrever era uma mensagem completa para todas as épocas. E então aí acontece uma coisa no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ou seja, ele olhou para trás, voltei-me para ver quem falava comigo. E aí, ele viu o quê? 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Bom, agora você percebe que a visão está se tornando mais clara. Primeiro, a voz, que ele consegue discernir. Tem uma ordem específica, vê o que você está vendo, escreve. Essa mensagem é uma mensagem completa para as igrejas de todos os tempos. Então João, atento, se volta
E o que ele vê? Primeiro ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Você vai ver lá no versículo 20 o que significa os candeeiros que João viu. Olha para mim aí e confere. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem são os candeeiros que João viu? Pergunto a vocês. Quem são os candeeiros? 7 igrejas. Ou seja, as igrejas de Jesus em todos os tempos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, e que se a gente não estuda o texto, passa desapercebido. Ele ouviu uma voz que o colocou atento, em prontidão, uma voz como de trombeta. Ele entende que é a voz de Deus, então ele olha e, obviamente, ele estava procurando aquele que estava falando. Concorda comigo? Se ele estava ouvindo uma voz, ele olha para ver quem está falando comigo. Mas ao invés dele ver quem está falando com ele, o que ele vê primeiro? Antes de ver a Jesus, João vê as igrejas de Jesus. Interessante isso? Amém? Conseguiu entender isso aí? Antes de ver aquele que está falando, ele vê as igrejas. Não eram as igrejas que estavam falando, era Jesus que estava falando. Então é mais lógico que João estivesse vendo em primeiro a Jesus, mas não. A visão que João tem em primeiro lugar é da igreja. Porque ninguém vê a Jesus antes de ver a igreja. Porque ninguém conhece a Jesus sem conhecer a igreja. Amém, gente? Que coisa maravilhosa. É através da igreja que Jesus será conhecido pelo mundo. É a igreja a luz do mundo. O que é o candeeiro? É a luz. Existiam vários modelos de candeeiros, mas o candeeiro que era mais tradicional era um candeeiro que tinha 7 luzes. Ele tinha apenas uma haste. Não é haste que eu quero dizer. Como que eu chamaria isso? Apenas uma base, e dessa base saía 7 hastes. Então ele está vendo em primeiro lugar esse candeeiro. O candeeiro era usado para iluminar. As igrejas são representadas aqui pelo candeeiro, que é luz. Então, em primeiro lugar, é lógico que a mensagem aqui que se aplica à igreja é essa. A igreja de Jesus é a luz do mundo. Quem é a luz da igreja? Jesus. A igreja não tem luz própria. Você vai perceber em seguida que João começa a ver Jesus. E ele percebe que a luz da igreja vem da luz de Jesus. Coisa maravilhosa, né? A igreja de Jesus é simbolizada no Apocalipse com a luz, com o candeeiro. Antes de ver Jesus, João vê a sua igreja. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Ninguém verá Jesus em glória, senão por meio da sua igreja aqui na terra. Meu irmão, é por isso que hoje, e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e antes também,
no passado, você e eu e nós precisamos da igreja. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas querendo fazer desacreditar as instituições, como, por exemplo, a instituição casamento, também querem fazer desacreditar a importância, a relevância da igreja como instituição. Para que igreja? Para que igreja? Principalmente porque às vezes você liga o seu televisor e vê notícias de escândalos com igrejas. E muitas vezes as pessoas dizem, está vendo, isso aí é a igreja? Para que a gente precisa de igreja? Ou às vezes você tem um dissabor na igreja, um desgosto na igreja. Você pensa, para que igreja? Igreja é bíblico, gente. A revelação de Jesus a João é essa. João, a igreja, o meu povo, são necessários. É assim que eu serei conhecido pelo mundo, João. É através da minha igreja. Deus não tem outro método para se revelar ao mundo a não ser através da minha vida e da sua vida. E eu tenho medo quando eu falo sobre isso, quando eu digo, por exemplo, que Jesus se revela através da igreja, a gente pensa assim, que a igreja é o templo, então vamos embelezar o templo. Vamos cuidar bem do templo, pastor. Não, igreja é quem? Sou eu. Ou senão, quando a gente pensa assim, a igreja é um instrumento de Deus, realmente para revelar Jesus ao mundo, e aí a gente pensa nos irmãos, e se esquece, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz lá no meu bairro, eu sou a luz lá na minha escola, eu sou a luz na minha faculdade. Os meus colegas não crentes só conhecerão Jesus através da minha vida. O meu bairro só conhecerá Jesus através da minha luz, da minha vida. Quem não está com Jesus, a Bíblia diz que está onde, gente? Nas trevas. E quão grandes são as trevas, diz a palavra, mas a Bíblia também diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Que responsabilidade a nossa, gente. Eu vou dizer um negócio para vocês, isso aqui é de fazer a gente chorar. Primeira visão que Deus concedeu a João foi da igreja. Que coisa tremenda é isso, gente. Como Jesus conta comigo e com você. Essa é uma das lições maravilhosas do Apocalipse, como Deus ama a sua igreja. Como a sua igreja é importante para os seus planos. Mas o texto nos diz aí, então, que ele viu os 7 candeeiros de ouro. Mas aí, meus irmãos, tem uma coisa ainda que para mim é a mensagem mais consoladora do Apocalipse. Veja o que diz o verso 13. E no meio dos candeeiros, o que está? Por favor, leia na sua Bíblia. Quem está no meio dos candeeiros? Quem são os candeeiros? A igreja. Quem está no meio da igreja? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Que notícia consoladora aquela para João, gente. Lembra que João está no meio da perseguição dura. João deve ter visto muitos amigos, até, quem sabe, parentes seus mesmos foram mortos por causa da perseguição. Esse homem está preso por ser fiel a Jesus, isolado numa ilha, sem receber visitas. E de repente Deus leva esse homem a ter essa visão da igreja gloriosa em Jesus, e no meio da sua igreja perseguida, sofrida, massacrada, Jesus está andando no meio dela. Imagine, irmãos, como que essa mensagem deve ter chegado à igreja, hein?
Aquela igreja que, escondida, perseguida, sofredora, Jesus está no nosso meio. Os irmãos já pararam para pensar no que significa essa mensagem para nós hoje? Jesus está no meio da sua igreja. Eu queria que você, por um instante, pensasse nisso. Jesus está no meio da sua igreja. E agora? Você crê nisso mesmo? Você concorda comigo que se nós entendêssemos isso de verdade, muita coisa seria diferente na igreja? Concorda comigo? A irmã Belosi orou aqui hoje sobre Deus, perdoa-nos pela maledicência. Se as pessoas acreditassem que Jesus está no meio da igreja, não existiria maledicência. Às vezes a igreja se separa, e se separa para fofocas, para maledicência. Eu fico pensando, será que nós temos a consciência de que Jesus está no nosso meio? Será mesmo? Porque é bonito isso demais, tremendo demais. Será que quando eu estou aqui em adoração com a igreja, cantamos um cântico como esse, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu perdido pecador, Cristo me amou. Será que eu estou em adoração junto com a igreja, eu tenho consciência de que esse Jesus está aqui do meu lado, cantando comigo? Muda muita coisa, não muda, gente? Eu acho que esse banco ficaria mais leve, mais acolchoado. Eu acho que o calor diminuiria, o frio diminuiria. É ou não é? Acho que nós ficaríamos mais bonitos uns para os outros. Não ficaríamos ou não? Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente põe defeito em tudo, né? Até nos irmãos. Corte de cabelo, no que falou, no que deixou de falar, o ventilador que não está certo, isso que está... É tanta coisinha que às vezes a gente coloca, tanta coisinha que às vezes a gente fala, que se a gente parasse assim, o Jesus está aqui do meu lado. Eu sinceramente, particularmente, eu ainda não cheguei a esse nível de consciência do que é entender que Jesus está. Não cheguei. Não cheguei. E eu acho que nós, como igreja, precisamos crescer nisso demais. Mas não é só aqui, quando nós estamos reunidos, não. Quando nós vamos embora, Ele continua no nosso meio. Será que, quando você lembra da história da igreja, será que a igreja sempre teve a consciência de que Jesus está no meio dela? Será que muita coisa não teria sido evitada se de fato nós soubéssemos disso? Quem está no meio da igreja? A Bíblia Sagrada revela Jesus de várias maneiras. Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, falando de Jesus como Cordeiro de Deus. Não é isso? João Batista não apresenta Jesus assim? Eis o Cordeiro de Deus. O Evangelho tantas vezes nos é apresentado assim, Jesus como Cordeiro. Isaías profetiza Jesus como Cordeiro. Os Evangelhos confirmam Jesus como Cordeiro. Agora, quem é que João vê no meio da igreja? É o Cordeiro? É aquele como aspecto do quê? Do Filho do homem. O que significa isso? Por que a Bíblia se refere a Jesus como Filho do homem? Para nos fazer lembrar de quê? Pensar no quê?
Filho do homem, para nos fazer lembrar de Jesus como homem, que se identificou conosco na nossa humanidade. Concordam? Tranquilo? Essa expressão aparece no livro de Daniel também, mostrando o aspecto humano, a identificação de Jesus, mostrando Jesus como nosso Salvador. Agora, perceba como que esse Filho do Homem está. Vestes talares, vestes de sacerdote, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Olha a realeza, a majestade, a nobreza do Jesus que morreu na cruz. Vocês estão vendo como a ênfase aqui no Apocalipse é outra? Não é do Cordeiro que veio se sacrificar, mas é do Cordeiro ressurreto e glorioso, e que tem na sua boca a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é a arma mais poderosa e mais afiada que o romano possuía. E ela está na boca de Jesus. A espada de 2 gumes é o quê? A palavra de Jesus, ela que está na boca de Jesus. É com ela que Jesus enfrenta os seus adversários, conforme registra o Apocalipse, e obtém a vitória final. Quem é o Jesus que está no meio da igreja? O Jesus Senhor, Todo-Poderoso, Salvador, mas é também Senhor, Todo-Poderoso, e que tem na sua boca a espada de 2 gumes que vai executar juízo. Coisa maravilhosa, hein? E você vai ver como que esse Jesus se revela às igrejas. É o nosso próximo estudo. Você vai ver que no capítulo 2 começa a mensagem de Jesus específica às igrejas. O que esse Jesus faz no meio da sua igreja? Agora, do verso 14 em diante, você percebe uma descrição aí, pormenorizada, desse Jesus. 10 características distintas de Jesus são reveladas a João. Em primeiro, as suas vestes. Verso 13, falam das suas vestes. Vestes talares, como eu já disse. Falam de Jesus como sacerdote e de Jesus como rei. Ele que nos conduz a Deus e Ele que reina sobre nós. Verso 14, fala da sua cabeça. O destaque é a sua divindade, a sua santidade e a sua eternidade. Verso 14 fala dos seus olhos ainda. Vai olhando na sua Bíblia. Fala da sua onisciência, que a tudo vê, que tudo sabe. Fala do seu caráter como juiz e diante dele, diante dos seus olhos, tudo se desnuda. Diante dele não é possível nos escondermos. Você está passando para mim, mano? Pode ir passando então, por favor, que eu vou deixar aqui, que vai ser mais fácil. Seus pés, no verso 15, fala da onipotência para julgar os seus inimigos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando Jesus se revela a João, mostrando os seus pés, ele está destacando a sua onipotência, ou o seu domínio sobre os seus inimigos. Verso 15, ainda fala da sua voz. O que diz aí no verso 15? Voz como de muitas águas. Alguns estudiosos acham que João usou essa comparação também, porque ele está na ilha, ouvindo o estrondo das
das águas no mar. E aquele estrondo das águas do mar era poderoso, impactante e era constante. Não para. O barulho das águas ou das ondas nas pedras, o dia todo, o tempo todo, ele é forte, ele é impactante, ele é constante. Ele está dizendo: Senhor, a sua voz é como o barulho de muitas águas. Ela é impactante, ela é constante, ela é poderosa. Quem é o Jesus que se revela a João, diz o texto? A sua mão, no verso de número 16, tinha na sua mão direita 7 estrelas. A mão direita é a mão da ação, é a mão com a qual ele age, é a mão com a qual ele governa. Isso mostra o cuidado dele com a igreja. Ninguém pode arrebatar a igreja das suas mãos. Amém? Sua boca, verso 16. Essa palavra aqui não é a palavra mais do evangelho, mas é a palavra do juízo. Como eu já disse para os irmãos, a única arma de guerra usada por Cristo como conquistador é a espada que sai da sua boca. Com certeza, a cena que João vê é a cena do tribunal, é a cena do juízo final, onde Jesus vai proferir a sentença final e não contestação. Como é o Jesus que se revela a João? O seu rosto, verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A visão agora não é do Cristo servo, perseguido, sofrido, esbofeteado, não é do rosto humilhado, do rosto cuspido, mas é do Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho da luz da igreja. Coisa maravilhosa. A luz do sol supera o brilho da luz dos candeeiros. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos estão conseguindo montar na cabeça a imagem? A visão que esse homem teve de Jesus. Agora ele olha o rosto de Jesus e a luz é muito forte. Mais forte do que a luz dos candeeiros. Os candeeiros são a igreja. 7 candeeiros ao redor de Jesus. Ele está no meio dos candeeiros, mas a luz dele é mais forte do que a luz dos candeeiros. Mais forte do que a luz da igreja. Verso 17 ainda fala: quando caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua mão direita, de novo a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o Criador de todas as coisas, eu existo desde o início. Foi eu que fiz, João, todas as coisas. Está fazendo lembrar, João, isso. João, sou eu que sustento todas as coisas. Não apenas criei, mas sou eu que mantenho o universo funcionando. E sou eu que vou consumar todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. É Ele que criou, Ele que controla, Ele que julga, e Ele que vai fazer com que todas as coisas no final tenham sentido. Que coisa maravilhosa. Cristo é mais uma vez aqui engrandecido, enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O último inimigo a ser vencido, a morte. E ele está dizendo: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Os cristãos não precisavam temer a morte, porque a chave do túmulo estava nas mãos de Jesus. Amém? Os cristãos com certeza eram ameaçados diariamente em suas vidas. Ser cristão naqueles dias era decidir pela morte. Aliás, até hoje em alguns lugares é assim, né? Nós vimos o pastor Elias Dantas falando aqui na semana que esteve conosco sobre alguns lugares que são assim. Muçulmanos lá no Oriente Médio que se convertem, que são perseguidos duramente pela família, são envenenados pelos próprios pais. Então, ser cristão é você decidir a morrer por Cristo. E assim foram aqueles cristãos naqueles dias. Morriam porque eram cristãos fiéis a Jesus. Então, eles estavam sempre diante da morte. Agora, o Jesus que se revela a eles diz assim: não tenha medo da morte, porque eu tenho a chave do túmulo. Eu tenho a vida eterna nas mãos. Vocês não morrerão, vocês vão viver eternamente. Amém, gente? Verso 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João está diante do Cristo da cruz que venceu a morte. Ele não está apenas vivo, mas ele está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas tem a chave da morte. A morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Amém? Que bênção, hein? Você pode sintetizar esse trecho que nós lemos em 3 aspectos. O que João ouviu, voz como de trombetas. Depois, o que João viu. E, em terceiro lugar, aquilo que João fez. Em terceiro lugar, aquilo que João fez. Mas eu queria concluir fazendo algumas aplicações para os irmãos. Pode ir colocando todas, por favor, Amanda. Leia comigo a primeira pergunta. Já estou unido espiritualmente com Jesus glorificado? Qual a visão que eu tenho de mim mesmo como igreja de Cristo? Quem sou? Para que eu existo? Você se vê como a luz do mundo? Você crê a si mesmo e se vê como a luz desse mundo? Para que eu existo? Para brilhar, para apontar o caminho para os outros. Qual é a visão que eu tenho de Jesus Cristo? Quando você lê um texto como esse e percebe essa descrição detalhada de Jesus, essa é a visão que você tem de Jesus? Que às vezes o evangelho que é apresentado a nós é de um Jesus assim, que está pedindo pelo amor de Deus para você aceitá-lo, não é? De um Jesus assim fraquinho, não é? De um Jesus assim que todo mundo humilhou, que ficou sempre por último, que deu sempre sua vez. Às vezes a gente tem uma ideia de Jesus assim. Olha como Jesus se revelou à sua igreja no Apocalipse. Como Deus Todo-Poderoso, vitorioso.
A Bíblia diz que com o sopro de sua boca ele destruirá o inimigo para sempre. Esse é o Jesus que está no meio da igreja. Às vezes nós precisamos corrigir a nossa visão de Jesus. Ou às vezes a nossa visão de Jesus é aquela visão do Jesus que é nosso servo, né? Quando nós estamos precisando, a gente corre a Ele, que Ele vai nos atender, vai atender os nossos caprichos, vai fazer o milagre que nós precisamos na hora certa. Às vezes a nossa relação com Jesus é assim, não é? Às vezes eu vejo as pessoas dando depoimento com Jesus, parece assim, que Jesus é o gênio da lâmpada. Eu vi esses dias um pastor falando várias vezes, você precisa aprender a determinar. Determina que vai acontecer, determina que vai fazer. O Jesus que eu vejo no Apocalipse não é o Jesus assim. A quem eu vou determinar. Eu pergunto aos irmãos, cabe isso aqui, nessa visão de Jesus? De um Jesus que é quase que como meu servo, que existe para satisfazer os meus caprichos humanos, e que eu procuro a Ele na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. Essa não é a visão correta da pessoa de Jesus. Ele é meu Salvador? É. Ele é aquele que deu a vida por mim, por causa do grande amor com que amou? É. É aquele que se importa comigo? Sempre? Sim. E é por isso que Ele anda no meio da igreja. Mas você não pode perder de vista que esse Senhor Jesus também é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a voz dele é uma voz como de muitas águas. Qual é a visão que nós, como igreja, temos de Jesus, né? Quando nós entendemos Jesus dessa forma, não tem outra reação a não ser a reação de João. Verso 18 diz que quando João viu a Jesus, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele foi quebrantado por Jesus. O João, que tantas vezes se debruçou no peito de Jesus, agora está aos pés de Jesus como que morto. Essa foi a experiência também de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Estão lembrados daquele texto clássico de Isaías? Quando ele viu o Senhor, ele viu o quê? Deus santo, santo, santo é o Senhor. E a Bíblia diz que ele caiu e pediu a Deus misericórdia. Essa foi a experiência de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Essa foi a experiência de Daniel, capítulo 8, versículo 17. Capítulo 10, versículo 9. Essa foi a experiência do evangelista Lucas. Foi a experiência de Paulo em Atos dos Apóstolos. Todos eles, ao verem a glória de Deus, eles foram quebrantados. É impossível ver a glória de Deus sem se prostrar. Amém? Qual é a nossa reação diante da manifestação da glória de Deus? Continuamos duros. Continuamos duros, inquebrantados. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá graça aos humildes. Quando Jesus se manifesta, meus irmãos, não tem lugar para arrogância, para soberba, para orgulho, para vaidade. A gente cai aos seus pés. A nossa postura não é outra, a não ser de humildade, de humilhação diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando como que se explica a experiência de alguns que depois de verem a Jesus, ficam mais arrogantes. Eu estou vendo nos nossos dias aí multiplicar o número de apóstolos. Já viu agora? Não é pastor mais, reverendo, pastor, agora é apóstolo. E tem outros sobrenomes aí. Fico pensando, viu, José Maria, João, que viu aqui, que ele se apresentou como irmão.
Né, Raul? Que eu sou irmão como vocês. Né? Eu fico pensando, se há lugar na igreja de Jesus para tanta autoridade, entre aspas, não é? Autoridade humana. Ministério do fulano de tal. Eu fico pensando se não há, muitas vezes, do homem esse exagero nisso aí, né? A foto é o de menos. É o de menos ter a foto. Eu fico perplexo com os desmandos que a pessoa faz. Essa semana o pastor João Tavares estava me contando que viu no YouTube. Eu nem vejo essas coisas. Eles me mostram. Eu estava lá, ele estava me mostrando um punhado. O pastor que entrou na igreja, passou por todo mundo assim, com segurança do lado. Virou para a igreja, saudou a igreja, perguntou como é que estavam os corintianos naquela noite. Aí o povo gritou e tal. Eu imagino que deve ter tido o jogo do Corinthians, numa igreja lá em São Paulo. O povo gritou e pá, e pá, e pá. Fez uma brincadeira com a igreja. Aí depois ele virou para a igreja e falou assim: hoje eu não vou pregar não, que eu estou em pecado. E desceu. E foi embora. Eu fico pensando, né? A igreja está lá lotada de gente, cheia de gente. Tem algumas coisas que é difícil da gente aceitar, e eu fico pensando, até que ponto? Mas não vamos falar dos outros, não. Vamos pensar na nossa atitude diante da revelação de Jesus. Deus fala comigo durante o culto. Eu ouço uma mensagem, Deus fala comigo, como é que eu saio? Quebrantado? Cheio de razão? A minha serviço continua dura. Você tem experimentado esse quebrantar de Deus nos cultos? Porque às vezes as pessoas falam: pastor, o culto foi uma bênção, eu saí todo arrepiado. O culto de João aqui, na nossa visão, não foi uma bênção. Na nossa visão moderna. O cara caiu quebrantado, quase que morto, moído. Que coisa, hein, gente? Agora, é maravilhoso, né? Porque diz-nos o texto aí que em seguida Jesus tocou a ele e falou o quê? A mesma mão que quebrantou, restaurou. Diz para ele o quê, gente? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Quantas coisas João deveria enfrentar por ser fiel a Jesus? Quantas coisas eu e você também não temos enfrentado ou não vamos enfrentar por sermos fiéis a Jesus. No nosso país as coisas estão tão tranquilas que às vezes fica até difícil da gente imaginar isso aqui. Não é tão fácil no nosso país hoje de ser crente, que fica até difícil a gente imaginar o que é uma igreja perseguida. Não fica? Fica difícil, né? Hoje ser crente, todo mundo acha que é bom, está certinho, né? Você é crente, que bom. Onde você vai, você encontra um. Os dias de João foram diferentes. Agora, nós não podemos ignorar, porque a perseguição continua de outra maneira, né? Perseguição continua de outra maneira. A revelação da graça de Jesus coloca João de pé, para que ele pudesse cumprir o seu ministério. João, não tenha medo. Escreve e transmite às igrejas que eu te ordenei que fizesse assim. Pode colocar a última. Cristo em mim, a certeza
de uma vida vitoriosa agora e no final. Amém? Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar? E vocês descansam um pouco do banco. Uma coisa que eu não disse para vocês, já ia me esquecendo, cometendo um grave erro, mas pode ser de pé mesmo. Na interpretação do Apocalipse, vocês viram que são as estrelas, 7 candeeiros são as 7 igrejas, 7 estrelas são os anjos da igreja, são os pastores e líderes da igreja. Eles estão aonde? Vocês viram aqui? Na mão direita. Leia o texto aí para vocês verem aí. Tinha na mão direita 7 estrelas, versículo 16. As 7 estrelas são os pastores, os mensageiros. Então, estão aqui na mão de Deus. Gente, é de arrepiar, não é? De arrepiar. A igreja, Jesus no meio dela, andando, dizendo assim, olha, eu estou agindo no meio de vocês, estou cuidando, estou vendo tudo que se passa, os meus olhos veem tudo, e os meus anjos estão nas minhas mãos. Amém. Que mensagem consoladora para os pastores, hein? A gente não tem direito de chorar, não, viu? Você, quando vê um pastor, você não fica com dó dele, não. Você pode olhar para ele e falar assim, que cara de sorte, hein? Que homem privilegiado. Que às vezes tinha uma irmã que sempre falava assim, ai, pastor, fico com tanta dó de vocês. Eu falei, não, irmã, não precisa ficar com dó, não. Fica com dó, não. É bênção demais para o pastor. Está na mão direita de Jesus. Amém. A gente se sente guardado e protegido, mas também quando ele aperta, hein? Você não precisa ficar preocupado em apertar o pastor, não, porque Papai do céu mesmo aperta, viu? Vez uma pessoa falou para mim, pastor, a gente não sabe mais o que faz para tirar o pastor da igreja. Eu falei assim, olha, não foi você que colocou, não precisa ficar preocupado, você não tem que tirar. E o pastor está nas mãos de Jesus. O que cabe a você, o que você pode fazer é só orar, só ora. Porque você já pensou que coisa complicada você mexer com isso? Então é melhor você orar e falar, Deus, faça a sua vontade. Se o senhor quiser consolar esse pastor, o senhor consola. Se o senhor quiser puxar a orelha dele, o senhor puxa, está nas suas mãos. Ou senão você faz o seguinte, Deus, faz o seguinte, deixa esse pastor nas nossas mãos um pouco. Né? Também não é bom negócio, porque você sabe que a nossa mão, às vezes, ela exagera, né? A gente erra no aperto, então é melhor nas mãos de Deus. Essa mensagem trouxe muito consolo para mim, traz muito consolo para você. E ele põe pastor e tira pastor, ele faz da igreja o que ele quiser. A igreja já sofreu muito na mão de donos de igreja, já viram falar, né? Coronéis de igreja, existe até hoje alguns coronéis por aí. Aí não se preocupa com isso, não. Jesus está no meio da igreja. E no tempo certo ele vai agir. Amém, gente?